Pistola FP-45 Liberator, um projeto secreto desenvolvido pelo exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para armar a população e libertar a Europa das garras do exército alemão. Mas será que ela foi tão importante assim? Será que ela realmente ajudou na libertação da Europa? Então se prepara que o vídeo vai começar. Com a Europa devastada e a Alemanha avançando cada dia mais, em março de 1942, uma reunião secreta de emergência foi convocada na Divisão de Guerra Psicológica do Exército dos Estados Unidos, onde diversos oficiais de inteligência discutiam estratégias para combater o avanço alemão na região. Um cidadão polonês a serviço do Exército dos Estados Unidos, que fazia parte dessa reunião, contou a triste história da invasão do seu país e disse que todos assistiram tudo acontecer sem ter como reagir, pois toda a população estava indefesa e vulnerável. Ele então resolveu contribuir e apresentou a sua ideia, que era basicamente lançar de paraquedas milhares de pistolas e rifles ao longo de toda a Europa. Dessa forma, os grupos de resistência poderiam combater e expulsar o exército alemão. Essa ideia é de fato muito boa, mas carrega um grande problema financeiro e logístico, tendo em vista que na época a prioridade do governo era equipar o seu próprio exército e não gastar bilhões de dólares em milhões de rifles e pistolas que seriam jogadas de avião em territórios ocupados. Além disso, o governo não tinha nem aviões disponíveis para o lançamento de tudo isso. Porém, tendo em vista todos esses problemas, os militares acharam a ideia interessante e cogitaram aprovar esse plano, desde que uma nova pistola fosse desenvolvida atendendo 3 exigências. A primeira exigência é que o projeto deveria ser simples, para que essas pistolas pudessem ser produzidas em massa de forma fácil, rápida e pelo menor valor possível, com o limite de 3 dólares cada. Um valor quase insignificante na época quando comparamos com a pistola Colt 1911, que tinha o valor de produção de aproximadamente 30 dólares. A segunda exigência era que essa nova pistola fosse também no calibre 45, pois esse era o calibre padrão das pistolas do exército e essas munições já estavam disponíveis em grande quantidade. E a terceira e última exigência era que essa pistola fosse o mais compacta e leve possível, para que muitas pudessem ser transportadas e lançadas ao mesmo tempo. Para a época, esse projeto era praticamente impossível, mas o exército estava disposto a tentar, pois conhecia um especialista nessa área, o engenheiro e projetista George Hyde, criador da M3. Hyde então aceitou o desafio e iniciou os estudos para o desenvolvimento desse projeto ultra secreto. 2 meses depois, em maio de 1942, Hyde apresentou o seu protótipo aos militares, que ficaram impressionados com o resultado. Como a função dessa pistola era libertar a Europa, ela recebeu o nome de Liberator, ou Libertadora em português. Essa nova pistola monotiro no calibre 45 era composta por apenas 24 peças, pesando apenas 450 gramas, e o seu valor de produção era de apenas 2 dólares por unidade, 1 dólar a menos do valor exigido pelos militares. Além disso, a sua fabricação era simples e bruta, com o corpo e gatilho construídos em metal estampado, um cano de 4 polegadas que era basicamente um tubo de metal sem raiamento, um ferrolho moldado em liga de chumbo e um mecanismo interno absurdamente simples. Toda essa simplicidade fez a Liberator perder no quesito praticidade. Por ser monotiro e em ação simples, ela exigia um processo complicado e demorado de recarga,
tendo em vista que a pistola não possuía extrator e muito menos ejetor. Porém, essas pistolas não foram projetadas para serem utilizadas repetidas vezes. Apesar da potência do calibre 45, a falta de raiamento do cano prejudicava a precisão em média e longas distâncias. Mas em curtas distâncias ela era excelente e cumpria muito bem o seu papel com somente um disparo, permitindo que o indivíduo então pudesse capturar os equipamentos do inimigo, que eram muito mais sofisticados. Exatamente, a Liberator foi projetada para ser utilizada apenas uma ou duas vezes e depois ser descartada. Depois de todos os testes, o protótipo foi aprovado em junho de 1942 e o exército autorizou a fabricação de 1 milhão de unidades. Mas lembra que eu disse que esse era um projeto ultra secreto? Pois é. O exército se deparou com outro grande problema: como eles iriam produzir 1 milhão de pistolas e ao mesmo tempo manter tudo isso em absoluto segredo. O segredo era muito importante porque se essa informação vazasse, o exército alemão iria saber e se preparar para capturar essas pistolas antes da população. Mas a solução encontrada foi bem interessante. Após a aprovação, na semana seguinte, um oficial do exército foi até a fábrica da General Motors em Anderson, Indiana, e apresentou a proposta para a produção desse projeto, tendo em vista que a fábrica já produzia as carabinas M1 para o exército. Porém, para manter tudo em absoluto segredo, o projeto foi apresentado à fábrica com o nome FP45, ou Pistola Sinalizadora 45. Para essa grande fábrica da GM e os seus mais de 300 funcionários, eles estariam fabricando um simples sinalizador de emergência para barcos. Inclusive, nos projetos apresentados na fábrica para esses funcionários, as peças desse equipamento não tinham nomes relacionados às pistolas, como por exemplo, o cano era chamado de tubo e o gatilho de botão. Para acelerar o tempo de fabricação e levantar ainda menos suspeitas, os canos foram fabricados pela empresa Frigidaire, aquela clássica de geladeiras que passou a produzir 600 canos por hora. O truque funcionou perfeitamente, o plano foi mantido em segredo e depois de 12 semanas foram fabricadas 1 milhão de unidades. Após o término da produção, dia após dia, caminhões carregavam essas pistolas até uma base secreta, onde todas passavam por uma inspeção minuciosa e eram disparadas uma vez, garantindo que estavam funcionando. Além disso, uma de cada lote era escolhida de forma aleatória e disparada 50 vezes, como forma de controle de qualidade. Após os testes e inspeções, todas essas unidades passavam para a segunda etapa, a embalagem. Essa pistola era embalada em uma caixa de papelão selada com cera, para tornar a embalagem resistente à água. E junto com a pistola dentro da caixa, acompanhavam também 10 munições ogivais de 230 grains, também uma vareta de madeira para a extração do estojo vazio e um manual de instruções extremamente simples e intuitivo, que possuía apenas imagens e nenhum texto. Dessa forma, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo poderia aprender a utilizar rapidamente essa pistola, independente da língua falada. E depois desse processo de embalagem, 1 milhão de Liberators já estavam prontas para serem lançadas de paraquedas pela Europa. Rapidamente, metade dessa produção, 500 mil unidades, chegaram até a Inglaterra e o plano foi iniciado. Nas primeiras semanas, 25 mil pistolas foram lançadas pelos aviões britânicos, cerca de 600 unidades por voo. E o plano estava indo muito bem. Porém, o pior aconteceu. Com o agravamento desse conflito,
o governo britânico suspendeu a distribuição, alegando falta de espaço nos aviões, tendo em vista que eles já estavam voando no limite de peso para outras missões. O governo norte-americano não ficou feliz com essa suspensão e continuou insistindo, afinal, o investimento foi alto. Mas a Inglaterra manteve o plano suspenso e nos meses seguintes abandonou o plano devido à falta de aviões disponíveis. E como nem a Força Aérea dos Estados Unidos tinha esses aviões disponíveis, o plano foi infelizmente abandonado. Para piorar ainda mais a situação, das 25 mil pistolas lançadas pela Europa, a maioria caiu em áreas muito remotas e de difícil acesso, sem contar que muitas outras foram capturadas pelo exército alemão. Dessas 25 mil distribuídas, menos de 500 foram parar nas mãos da população. Tanto é que não existem registros oficiais do seu uso na Europa. Pois é, o plano de equipar 1 milhão de europeus falhou. E falhou feio. Com o fim da guerra em 1945, 470 mil Liberators ainda estavam guardadas em um depósito na Inglaterra e outras 500 mil em um depósito nos Estados Unidos, completamente abandonadas e sem uso. Como todas essas caixas obviamente ocupavam muito espaço, a Inglaterra entrou em contato com os Estados Unidos para que eles fossem lá buscar essas 470 mil caixas. Mas os norte-americanos recusaram, pois teriam que investir muito tempo e dinheiro nesse transporte. Então a Inglaterra decidiu descartar essas 475 mil unidades no mar. Nesse exato momento, no fundo do Oceano Atlântico, em algum local secreto, existem 475 mil pistolas Liberator, ou pelo menos o que sobrou delas após todos esses anos no fundo do mar. Já nos Estados Unidos, o restante, as 500 mil embalagens armazenadas, também estavam incomodando. Então 50 mil unidades foram doadas para outros países, como Grécia, China, Índia e Filipinas. Inclusive nas Filipinas, essa doação foi tão bem-vinda que as polícias de diversas partes do país acabaram adotando a Liberator como pistola oficial de serviço por muitos anos. E nos Estados Unidos, as outras 450 mil unidades que estavam armazenadas também foram descartadas. As pistolas e munições foram quebradas e derretidas e as embalagens foram incineradas. Entre todas as Liberators que de fato foram empregadas durante a Segunda Guerra, pouquíssimas sobreviveram até os dias de hoje. Algumas dessas que sobreviveram estão à venda por valores que variam entre 20 e 25 mil dólares. Então é isso, pessoal, essa foi a história da pistola Liberator, que fez parte desse plano que fracassou durante a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os seus amigos e, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!